Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias, a palavra do nosso grande Deus no Evangelho segundo João, capítulo número 7. Então, convido todos a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 7. Peço que os irmãos, por favor, ajudem os nossos visitantes aí compartilhando a Bíblia, a fim de que eles possam acompanhar a exposição de hoje. Nela, nós temos o propósito, nessa noite, de observar mais uma característica messiânica atribuída a Jesus a partir do seu discurso. E nós perceberemos que essa identificação do Senhor Jesus, essa característica como Messias, aparece exatamente quando ele se apresenta como a fonte de água viva para o seu povo. E nós vamos ver isso exatamente dentro dessa passagem, mas antes eu queria ler com vocês apenas os versos 37 e 38 e, na sequência, fazer uma oração. Então, João capítulo 7, versos 37 e 38, diz assim a palavra do nosso Deus. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Sabemos que é impossível fluir vida por outro meio e por isso suplicamos a ação do Teu Espírito. Nos ensine, Pai, a Tua palavra, nos dê a capacidade de entender e aplicar às nossas vidas e, igualmente, nos dê a capacidade de colocar em prática. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como nós já temos falado, irmãos, o capítulo 7 como um todo, ele está estruturado a partir de uma das principais festas dos judeus, que é a festa dos tabernáculos. Todos os anos em Jerusalém, eles celebravam 3 festas. E uma das festas que eles celebravam tem esse nome, Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. E nós estamos localizados exatamente nesse momento aqui no capítulo 7. Iria ser celebrada essa festa, era a festa mais popular dos judeus, não era a mais importante, não superava a Páscoa, mas era a mais popular. Era aquele tipo de festa que as pessoas, os judeus e aqueles que apreciavam as celebrações e a vida e religião dos judeus, eles afluíam para Jerusalém para a celebração dessa festa. E no capítulo 7 nós vimos que estamos ali no início da festa. Os irmãos de Jesus querem incentivar ele a ir à festa e demonstrar para todo aquele público, para aquela imensidão de pessoas, os seus propósitos. Então eles disseram, olha, se você quer mostrar quem você é, então faça isso nessa festa, porque vai ter muita gente e não teria nenhuma outra oportunidade mais propícia do que essa. Jesus inicialmente disse que não vai, e nós entendemos que ele estava dizendo que não ia dentro da perspectiva deles. Então Jesus não estava sendo regido pelo relógio e agenda do mundo, mas pela agenda e relógio do seu Pai. E é por isso que, posteriormente, mesmo dizendo que não ia, não publicamente, ele vai em secreto, ele vai em segredo, como diz o versículo 10 do capítulo número 7. E aí, na mesma passagem, nós percebemos que há ideias diferentes sobre eles, mas há um sentimento reinante. Aqueles líderes religiosos queriam matar Jesus. Então, era o desejo deles a partir daquele momento. Na semana passada, nós estudamos os versos 14 a 36. E nós percebemos que logo no início do verso 14, nós somos localizados no meio da festa. Então, ali por volta do 3º ou 4º dia de festa em Jerusalém, e João nos informa que Jesus agora se apresenta publicamente
e traz alguns discursos. E para cada discurso de Jesus, há sempre uma reação, há respostas. E nós percebemos exatamente que nesse momento aqui tem uma ordem judicial emitida contra Jesus e a partir desse momento ele passa a ser alguém procurado. Então, alguém que deveria ser preso, e nós temos essa evidência aí no verso 32. E aí Jesus dá uma resposta a eles, uma resposta bem icônica, assim, fala que eles iriam procurar, não iam encontrar mais ele, para onde ele iria, eles não iriam também. Eles ficam assim se debatendo sobre o que Jesus estava de fato afirmando. E agora nós chegamos no verso 37 até o verso 52, e nós estamos localizados aqui na chamada último dia da festa, né? A última celebração da festa dos tabernáculos. Aqui é o clímax. É aqui que nós temos o desfecho da narrativa e certamente algumas questões bem relevantes e importantes para toda a narrativa do capítulo número 7. Esse capítulo, pelo menos esse trecho aí, dos versos 37 até os 52, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, nós temos a proclamação de Jesus sobre ele ser a água viva, e nós temos uma pequena explicação de João sobre o que significa isso. E aí, na segunda parte, que vai do verso 40 até o verso 52, nós temos as reações do povo, dos guardas do templo e dos líderes religiosos. Então, é assim que a gente vai organizar e vamos estudar essa passagem. Então, em primeiro lugar, vamos ver o discurso de Jesus. Versos 37 a 39, a palavra do Senhor diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Em primeiro lugar, nós percebemos que temos um problema a ser resolvido, porque João diz que aqui Jesus estava no último dia, né, o grande dia da festa. E aí surge aquela questão. A festa oficialmente durava 7 dias, mas no livro de Levítico, capítulo 23, verso 36, diz lá que após os 7 dias, que finalizava na sexta, o sábado, que era o 8º dia de festa, eles deveriam se reunir em uma reunião solene para também ter algum nível de celebração. É como o fechamento da grande festa dos tabernáculos. E nesse momento aqui, existiam alguns rituais que eram celebrados entre os judeus, dentre eles, rituais que envolviam água e luz, que eram símbolos, no fim das contas, do suprimento que Deus havia feito para o povo de Israel no Egito. Lembra da rocha que foi ferida e dela jorrou água para eles, e a luz que sempre acompanhava o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Então, eles tinham alguns rituais com água e luz, exatamente para trazer à lembrança esses feitos de Deus para com o povo. Mas também eram rituais que apontavam para o futuro. Quando eles faziam esses rituais, eles acreditavam e esperavam que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre o povo, como uma grande torrente de águas, como uma grande chuva, a fim de que o povo fosse redimido, fosse salvo e fosse transformado. Essa, de fato, seria a grande luz para o povo, a grande luz para as nações, e é por isso que esses rituais acabavam apontando para isso. É por isso que, quando nós consideramos esses fatores do último dia da festa, o 8º dia, nós conseguimos agora perceber que há algum relacionamento entre a proclamação de Jesus e aquele último dia do evento. E é por isso que Jesus nunca faz as coisas de forma, assim, casual, descuidado, é sempre muito intencional. Então, chegou o último dia da festa, era a hora de fazer os rituais com água e luz.
E agora Jesus traz proclamações exatamente sobre água e sobre luz. A gente vai ver hoje sobre a água. Mas se você passar um pouquinho no capítulo 8, verso 12, que é uma continuação desse momento aqui da sua proclamação, eles ainda estão respirando o final da festa. Jesus diz assim, capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então perceba que Jesus está usando os símbolos dos rituais que eram feitos no 8º dia da festa dos tabernáculos para trazer alguma lição para aquele povo. E a lição parece, até certo ponto, claro para nós. Porque o que Jesus está querendo fazer aqui? Ele está querendo fazer aquilo que ele já fez outras vezes no Novo Testamento, principalmente aqui no Evangelho de João, que é apresentar-se como uma solução, como uma plenitude, como o fim de alguma instituição, de algum ritual, de algum personagem que foi apresentado no Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento nós temos essa menção da água que supriu o povo, da luz que guiou o povo, do Espírito que seria derramado num certo momento, e eles tinham toda essa expectativa, Jesus espera passar toda a festa, chegar no final, e é no final que ele declara ser a água viva e a luz do mundo, para que as pessoas entendessem que essas celebrações agora chegaram no seu fim. Essas celebrações agora chegaram no ponto alto intentado por Deus, que era apresentar o seu Messias como a concretização dessas promessas vistas no Antigo Testamento. E é isso que nós temos aqui. Agora, nós precisamos considerar algumas questões que são importantes para a gente entender essa passagem. Logo aqui no texto, nós percebemos que Jesus ele traz a ideia de água para satisfazer uma sede. E quando houver essa satisfação, não apenas será satisfeita, mas haverá abundância. Diz o texto, do seu interior fluirão rios de água viva. E agora nós precisamos, porque o próprio Jesus nos dá esse indicativo, olhar para as Escrituras, porque no verso 38 ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, então ele está dizendo, olha, deem uma olhadazinha no Antigo Testamento, lembrem um pouco sobre o que já foi escrito lá para que vocês entendam o que é que eu estou proclamando. Então vamos passear um pouco nas Escrituras para que a gente possa entender o que significa essa sede, essa água e esse fluir de água viva que Jesus ensina. Primeiramente, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, no verso 1. Foi o texto que Raí fez a leitura, por isso que eu pedi que ele lesse, a fim de que nós não precisássemos ler novamente. Mas é curioso como as palavras do Senhor Jesus se assemelham com as palavras do próprio Deus veiculadas pelo profeta Isaías. Porque Isaías capítulo 55, a partir do verso 1, nós percebemos aí o próprio Deus fazendo um convite para o seu povo para buscarem nele a plenitude da vida por meio do arrependimento e da aproximação dele, a se apegar a Deus para que tivessem essa plenitude de vida. O texto diz, 55, verso 1 de Isaías, a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 3 diz, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Verso 6 em diante, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. E aí o texto vai trazendo vários sinais de que esse chamado para aqueles que têm sede era para que bebessem do próprio Deus, porque ele sim seria a fonte de vida, de salvação e de plenitude para o povo. Agora, além disso, quando ele cita a Escritura, sobre a qual ele está fundamentando o seu discurso, nós podemos lembrar de vários textos que falam sobre água
ligada ao aspecto espiritual. Mas eu queria que nós olhássemos aqui apenas 3 passagens. A primeira, ainda em Isaías, capítulo 58, você pode passar um pouquinho. Primeiro, nós vimos que o chamado de Jesus a irem até ele para beber dele se assemelha ao chamado de Deus, ao convite de Deus para o seu povo para também beber dele, beber vida, beber plenitude e ter de fato essa aproximação com o Senhor. Agora, no texto de Isaías 58, verso 11, normalmente os textos de Isaías apontam muito para o porvir, sobre o que aconteceria com o povo quando chegasse os dias finais. E aqui no capítulo 58, verso 11, o texto diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, lugares secos, e diz o texto, e fortalecerá os seus ossos. Como é que ele vai fazer isso? Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Então, Isaías está dizendo que essa seria a realidade do povo quando chegasse esse dia final. Então, mesmo que houvesse ali uma seca, um coração árido, uma vida que necessitasse ser irrigada, molhada, isso iria acontecer. Deus prometeu que isso ia acontecer e não era simplesmente uma irrigação, mas ele diz que essas pessoas iriam fluir como um manancial, com águas que nunca secariam. É abundância aqui. E aí, usando essa passagem, e agora seguindo adiante, nós vamos para Ezequiel capítulo 47. Eu peço que você abra lá, por favor, seguindo aí nos profetas. Ezequiel capítulo 47. Nós estamos, nesse momento, observando algumas passagens do Antigo Testamento que fazem menção e fundamentam o discurso do Senhor Jesus. Tá bom? Ele disse: venham a mim e bebam, e se vocês creem em mim, do interior de vocês vai fluir água viva. E ele disse: olhem para a Escritura, lá tem o fundamento das minhas palavras. E é por isso que nós estamos olhando essas passagens. Ezequiel capítulo 47, verso 1, o texto diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eles estão aqui em uma visão, Deus está levando o profeta e o seu auxiliar para observar algumas realidades, assim, um tanto distantes da realidade comum, né? São visões, era para trazer ensinos para eles, e agora eles estão na entrada do templo, como diz o verso 1, o templo de Israel, o templo dos judeus. E o texto diz: e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Então eles estão observando do templo. Lembra que o contexto aqui é contexto de deserto, né? Um contexto muito seco. Você não via água escorrendo de qualquer lugar, não era tão simples assim, certo? Eles não moravam na região do Cariri, que onde você vai tem chapada, tem água e tem abundância. Eles moravam numa região muito seca, e falar que do templo estava fluindo água era dizendo que do lugar da habitação de Deus estava fluindo vida, certo? Estava fluindo para eles algo que eles consideravam muito importante. O verso 9 diz assim: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Perceba bem aqui como o profeta vai construindo o seu argumento. E agora no verso 12 o texto diz, olha aí comigo: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Já se tornou o quê? No início começou a escorrer água do templo, não foi? As nações que tiverem contato com essa água, elas vão ter vida. E agora o que está acontecendo aqui? Já começa a afetar a ordem natural das coisas. Já tem um rio fluindo. E aí por isso que ele diz que haverá prosperidade. Então perceba aqui que os profetas eles estão falando exatamente sobre esse tempo, quando chegaria
a partir da intervenção de Deus, onde o povo poderia encontrar vida, poderia encontrar salvação, plenitude, satisfação. E eles esperavam por isso. E esperavam exatamente no Messias. Então, quando Jesus proclama lá naquele momento, olha, venham a mim e bebam. Se vocês creem em mim, vai fluir de vocês água viva. Eles começaram a lembrar exatamente dessas profecias aqui. E aí você pode ir para Zacarias capítulo 14 agora. Passa um pouquinho e a gente fecha a nossa fundamentação nessa passagem. Zacarias capítulo 14. Olha o que é que diz aí nos versos 8. Apenas o verso 8, penso que nós já alcançamos aqui a fundamentação necessária. Então, Zacarias capítulo 14, verso 8. O texto diz assim, Zacarias 14, verso 8. Naquele dia, e quando os profetas diziam isso, eles estavam apontando para o futuro, né? Quando vier o tempo da intervenção de Deus através do seu Messias, era isso que eles estavam dizendo. Então, naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém. E aqui novamente, né? Águas vivas. E é exatamente a expressão que Jesus usa na sua proclamação em João capítulo 7. Você já pode voltar para lá, por favor, em João capítulo 7. Então, diante de todas essas passagens, nós percebemos que Jesus está usando a metáfora da água como um símbolo do futuro em que haveria vitalidade espiritual para o povo de Israel, mas agora aplicando para todos aqueles que fossem a ele. Era essa a consequência daqueles que fossem até Jesus e bebessem da sua vida. Agora, nós até já fundamentamos a questão da água aqui. Mas é interessante lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus ele está falando aqui sobre algumas passagens, alguns fundamentos da água em si que trazia vida para o povo, certo? Trazia vitalidade. Mas nós estamos em uma festa aqui na passagem que só foi realizada, certo? Só foi realizada na época de Josué e depois de Josué só veio a ser realizada novamente depois do exílio babilônico. E é por isso que quando nós vemos Jesus fazendo uso dessa festa para ensinar esses princípios aqui, nós precisamos ir diretamente à celebração dessa festa no Antigo Testamento para entender por que que Jesus está citando essas palavras nesse contexto e o que elas significam. Isso aqui é fundamental para nós e eu vou mostrar por quê. Abra em Neemias capítulo 8 e 9, por favor. Então, nessa passagem de Neemias capítulo 8 e capítulo 9, nós temos a volta da celebração da festa dos tabernáculos no Antigo Testamento. Então você vai lá para Neemias, quando eles estão na reconstrução da cidade, do templo, algo fundamental para todos eles era a leitura da lei, a sua compreensão, a vivência dessa lei. E é por isso que nós temos aquela passagem tão conhecida no capítulo número 8, que eles se reúnem para fazer uma leitura bem extensa do livro da lei. Assim, quase um dia inteiro eles lendo, e eles choravam, eles se alegravam. Era uma experiência assim muito distinta do povo com a lei de Deus. E aí nós temos aqui no capítulo número 8, a partir do verso 13 até o final, a menção da redescoberta deles da festa dos tabernáculos. Então eles, lendo o livro da lei, eles encontraram a festa dos tabernáculos. Aí disseram, olha, então, nós temos que voltar a realizar a festa. E é por isso que nós encontramos aí, no verso 18, dizendo assim. Verso 17, perdão, do capítulo 8. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. Voltou à festa. Pronto. Então, que bom, né, que o povo, lendo a lei, redescobriu a festa e agora estava celebrando, porque era uma ordem de Deus. Agora, quando eles celebram a festa e eles
É aquela coisa, quando você está feliz, você não fica ali em cima da linha, não. Você não fica ali no limite, você quer extravasar. E eles fizeram a festa logo, durou um mês, certo? A festa deles foi logo um mês. E eles estavam muito felizes. E depois de toda essa experiência com a lei de Deus, com as celebrações, eles fazem orações. E eu queria ver com vocês aí no capítulo 9. E nessa passagem, eu quero que você observe uma ligação que é feita aí, exatamente dentro da festa dos tabernáculos, que foi exatamente nesse período em que começou a estabelecer os rituais com a água e a relação da água com o Espírito, certo? Então, olha aí no verso 20, por favor. Olha a partir do verso 19 até o verso 21. O texto diz assim: Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no Egito, falando sobre o povo de Israel. A coluna de nuvens nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. E aí o texto vai falar sobre todo o suprimento de Deus. Tanto nessa passagem como no capítulo 9, como um todo, depois você pode fazer a leitura, nós vamos perceber que há uma ligação intencional que é feita aqui nessa passagem entre a água que Deus supriu no deserto, o Espírito que foi concedido a eles e a instrução através da lei. Perceba bem, há uma relação aqui em Neemias dessas três coisas. A água no deserto, o Espírito que foi dado e a lei que guiava o povo. Essas três coisas aqui. E é por isso que agora você vai voltar para João capítulo 7. Espero que você esteja caminhando comigo aqui, certo? Então caminhe comigo, não perde a atenção não, porque senão você vai ficar perdido. Em João capítulo 7, agora perceba bem o que é dito aqui. Depois que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a explicação de João? Verso 38. E isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Agora, o que é que nós lembramos de toda a construção? O Espírito que dá vida, certo? Que dá prosperidade, que dá longevidade, que dá plenitude, mas é um Espírito que é associado com a água, aqui por Jesus, e que no contexto de Neemias, da festa dos tabernáculos, fazia o que para o povo? Guiava o povo na lei. Então, o que é que nós podemos concluir aqui dentro dessa argumentação do Senhor Jesus? A sede que Jesus cita aqui nessa passagem é de vida e orientação espiritual. Essa é a sede. Se você tem sede, ou seja, se você não tem vida e você está carecendo de orientação espiritual na vida, venha a mim. É isso que Jesus está dizendo. E aqueles que fossem a Jesus, ou seja, que crescem nele, iriam receber o Espírito Santo. E aí João explica, no verso 38, que o Espírito ainda não tinha sido dado para eles, mas seria dado na glorificação. Quando Jesus morresse, ressuscitasse e ascendesse ao céu. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, quando o Espírito fosse dado, eles iriam provar em abundância com o fluir interior de rios de água viva. E o que é esse fluir de água viva? Vida plena e orientação espiritual. É isso que significa aqui. E aqui, irmãos, nós poderíamos abrir um parêntese. E eu quero voltar a isso nas aplicações. Quando nós olhamos essa passagem, nós percebemos que a evidência da habitação do Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas, como algumas denominações ensinam,
certo? Não é nenhuma manifestação litúrgica de um rodopio, um pulo, um sapateado, como algumas denominações ensinam. Mas o que nós percebemos aqui é que quando o Espírito passa a habitar no seu povo, duas marcas devem ser encontradas como evidência disso: vida e orientação espiritual, certo? São duas coisas que são esperadas e que são evidência da habitação do Espírito, certo? Então, grava isso nas aplicações, eu quero trazer à tona essa questão novamente. Agora, a quem seria dado esses benefícios espirituais? Primeiro, diz o texto que qualquer pessoa, independente de nação, cor, condição social e etc. O texto diz aí, o Senhor Jesus, se alguém tem sede. Aqui ele não está determinando as pessoas que teriam sede. É qualquer pessoa que tivesse sede. O chamado aqui é universal para qualquer pessoa. Mas, em segundo lugar, os benefícios espirituais seriam dados àqueles que creem. Perceba aqui o paralelismo. Então, o texto diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no verso 38, quem crê em mim, do interior vai fluir água viva. Então, o paralelo aqui é entre ir a Jesus e crer nele. Então, para receber os benefícios espirituais da vida e da orientação espiritual, é necessário crer em Jesus. Independente de quem você seja, de quem eu seja, mas essa mensagem e esse anúncio e esse convite é para nós. Basicamente foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse na sua proclamação nesse momento. Essa deveria ser uma evidência do messianismo de Jesus. É por isso que João escreveu esse evangelho. Mas o seu discurso acabou resultando em várias reações distintas. E aqui nós entramos nas respostas das pessoas, que vai do verso 40 a 52. E aqui nós temos um caminho mais rápido, mas ainda assim eu peço a sua atenção. Vamos dividir aqui em três partes, tá bom? As reações a essa proclamação de Jesus. A primeira parte vai dos versos 40 até o verso 44, que é a reação das multidões. Então Jesus proclamou isso. Tudo isso que eu expliquei para vocês, quando Jesus falou, eles já entenderam, certo? A gente passou aqui esse tempo todo falando, indo lá no Antigo Testamento, tudo, mas na íntegra, quando Jesus disse aquelas palavras, eles já entenderam tudo isso. E qual a reação deles a isso? Vamos ver as multidões, verso 40 até o 44. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então nós temos aqui o discurso de Jesus, é proclamado, aquelas pessoas escutam e temos aqui várias reações. Uma primeira reação, no verso 40, é que eles disseram que Jesus era o profeta. Nós não vamos aqui falar tudo novamente do que significa, basta você lembrar do profeta de Deuteronômio capítulo 18, profeta superior a Moisés, que um dia viria. Era a esperança dos samaritanos, mas os judeus também esperavam que esse profeta, como Messias, pudesse vir, certo? Mas eles também especificam, no verso 41, agora na parte A, eles dizem: ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias. E aqui nós temos uma suposição deles. Então, diante de toda a sua proclamação e seus sinais, não restava dúvida para alguns de que ele, de fato, era o Cristo. Outros acabaram questionando a sua legitimidade como Messias por causa da sua origem. Porque diz a Escritura que de Belém e Efrata viria o Messias. Lembra da profecia lá de Miqueias: e tu, Belém e Efratas, pequena demais das milhares de Judá, mas de ti virá o rei. Então essa é a profecia. Então o que era que eles esperavam? Que o Messias viesse de Belém. Aí Jesus morava onde? Em Nazaré, na Galileia. Mas nós sabemos que quando Jesus estava para nascer,
Quirino, lá do Império Romano, determinou que houvesse um recenseamento. E aí a coitada de Maria, grávida, teve que viajar de Nazaré até Belém, porque era a cidade de José, como descendente de Davi, para poder fazer o recenseamento. Aí quando chega em Belém, Jesus nasce. As pessoas só atentavam para o lugar onde Jesus morou boa parte da sua vida, que era em Nazaré. Mas desconheciam que em um dado momento da sua vida, especialmente o seu nascimento, ele esteve em Belém. E foi lá que ele nasceu e é de lá que ele pertence. Então eles estão aqui olhando, não é possível ele ser o Cristo, porque ele é da Galiléia, ele é lá de Nazaré. E a gente sabe que é de Belém que tem que vir o Messias. Aqui é uma ironia de João, né? Porque de fato Jesus nasceu lá. Enquanto outros queriam prendê-lo. No verso 44, embora não tenham conseguido mais uma vez. A partir desse momento, nós somos transportados por João para outro cenário, certo? Que é um cenário também de diálogos. Agora sai da multidão, do povão, e vai para os guardas do templo e as autoridades religiosas da Judéia. E aqui nós temos dois registros. O primeiro está nos versos 45 a 49 e o texto diz assim: depois que passa o relato ali das multidões, eles divagando quem seria Jesus, a divisão que aconteceu entre eles, enquanto isso, o texto diz, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso algumas das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. A ordem que foi dada para prender Jesus, no verso 32, agora foi requerida. Então eles estão perguntando sobre a prisão. A gente mandou vocês prender, mas não aconteceu, certo? Eles não prenderam Jesus. E qual foi o motivo deles não prenderem Jesus? Curiosamente, não foi porque Jesus sobrenaturalmente escapou deles. Pelo menos não é isso que João nos diz. Mas o que foi que aconteceu? Eles ficaram lá, como diz, né? Abestalhados, né? Com o discurso de Jesus. Assim, eles ficaram lá paralisados, assim, olhando. E aí Jesus falando, e eles lá impressionados. E aí passou o tempo, eles voltaram, aí, cadê o homem? Não, ninguém prendeu ele não. E por que não prendeu? Rapaz, porque ninguém falou como esse homem. Eu nunca vi um homem falar como Jesus. Foi esse o motivo. Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas como ele eu nunca vi. Então, não deu para prender ele, né? As suas palavras não deixaram. E no verso 47, eles ficam admirados, certo? Eles dizem, será que também vocês foram enganados? Agora eu vou dizer aqui uma questão que acaba agregando muito a essa admiração deles. Esses guardas, de acordo com a história, eram levitas, não eram do Império Romano. Eram levitas que eram selecionados para trabalharem dentro do templo e não permitir que tivesse nenhuma algazarra, nenhuma bagunça lá dentro. Os romanos não poderiam entrar no templo. Tinha que ser quem? Os levitas. Olha os levitas lá, foram lá para prender Jesus e ficaram assistindo ele pregando lá. E dizendo, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Olha que pregação. E aqui eles já ouviram o sumo sacerdote pregando, os mestres da lei, eles estão admirados com Jesus. E por isso a chateação deles. Será que vocês foram enganados também? E agora, no verso 48, eles fazem uma pergunta. Por acaso algumas das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Aqui pode ter duas alternativas, né? A primeira é uma pergunta retórica, de dizer assim, vocês creram. Agora olhe se alguma das autoridades creu nele. Poderia ser isso. Ou então pode ser uma pergunta confrontadora mesmo. Foi só vocês ou teve mais alguém? Tipo assim, rapaz, diga aí pra gente ir atrás. Para pegar esses cabos que estão abandonando a gente e abraçando os ensinos de Jesus. E no verso 49 agora vem e salta o orgulho daqueles homens. Eles eram muito soberbos.
E quando eles dizem assim, mas esse povo que nada sabe da lei é maldito, a expressão esse povo, ou a palavra óclos, é a palavra que, para os rabis eruditos da época, é como essa ralé. É o povão. Diz assim, rapaz, essa ralé que não sabe nada da lei é conduzido por qualquer coisa mesmo. Então são os pastores, né, do povo, dizendo assim, aquele povão, velho, aquele... É por isso que eles são enganados mesmo, que eles são a ralé. E ainda dizem mais, são malditos. Parece um surto de raiva, né? O povo não dava ouvido para eles, aí estava dando para Jesus, e aí eles ficaram chateados e falaram isso. Para eles, apenas quem não conhecia a lei poderia dar ouvidos a um homem como Jesus. E aqui é onde vem mais uma ironia. Porque não é apenas a ralé espiritual que estava impressionado com os ensinos de Jesus. Porque nos versos 50 até 52, nós somos apresentados a outra pessoa que foi também engabelado por Jesus e o seu discurso. O texto diz assim: Nicodemos, verso 50, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, em João capítulo 3, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. A ironia aqui é que Nicodemos não é da ralé, não. Nicodemos era o mestre. Era o erudito. E está aqui agora, Nicodemos, rapaz, a nossa lei, pelo menos o devido processo legal nosso, parece que não está sendo respeitado, não. Porque Jesus, ele não foi questionado, não foi ouvido. E aí a resposta deles, no verso 52, primeiro é um questionamento irônico a Nicodemos, se ele também era da Galileia. É aquela, sabe aquela fala sarcástica, assim, você é da Galileia também? Porque só sendo para poder defender um profeta da Galileia. Mas em segundo lugar, eles têm um surto emocional. E aqui lembre, eles já estão agoniados com Jesus. Já queriam matar ele, aí vê o povo chamando ele de Messias. Eles estão desesperados. Eles estão tão desesperados. E normalmente acontece isso. Quando você está muito nervoso, parece que falta oxigenação do cérebro e você acaba esquecendo de coisas fundamentais na vida. Por isso que a gente sempre diz, ó, quando estiver nervoso, não tome decisão, né? Porque as ideias, elas fogem da mente. E aqui fugiu também, porque sabe o que é que eles dizem? Eles dizem, examine, falando para Nicodemos. E o que é isso? Olhe nas Escrituras. Ei, Nicodemos, olha nas Escrituras aí e vê se da Galileia saiu algum profeta. E onde é que está aqui a questão? É porque nas Escrituras diz que saiu o profeta da Galileia. Naum saiu da Galileia, Jonas saiu da Galileia. Eles estavam tão desesperados com a figura de Jesus que eles já não estavam mais nem pensando. Olha aí na Escritura para ver se sai algum profeta da Galileia. Aí Nicodemos poderia facilmente dizer assim: sai da Galileia. Tem alguns profetas que saíram de lá. Então isso quer dizer que Jesus também pode ser um profeta de Deus. Se ele quisesse ter respondido à altura. Irmãos, essa é a passagem e eu queria, nesse momento, tirar algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, e agora eu volto àquela questão, eu preciso dizer, irmãos, que de acordo com o que Jesus ensina aqui e que nós aprendemos em muitas outras passagens, todos os crentes em Jesus Cristo são habitados pelo Espírito Santo. Certo? Não se deixe enganar por ninguém dizendo, quando você diz, eu sou crente, aí a pessoa diz, mas você já recebeu o Espírito? Como se as duas coisas caminhassem separadas. Isso é um engano, certo? Efésios capítulo 1 nos diz que depois que nós ouvimos a palavra da pregação, o evangelho da salvação e tendo nele crido, nós recebemos o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Ouviu o evangelho, creu nele, recebe o Espírito. O Espírito passa a habitar na vida. E a evidência da presença do Espírito Santo em nós não é falar em línguas. Não é.
Mas o que nós vimos aqui e vemos em muitas outras passagens é que a evidência é uma vida verdadeira, pleno sentido e uma vida guiada pela vontade de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem vida. Ela abandona a sua morte espiritual. Agora ela pode viver verdadeiramente. O que antes não era realidade para ele. Efésios também diz que quem não tem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Então quem tem o Espírito tem vida, mas também tem plenitude de sentido. Então Jesus, quando ele fala sobre ter sede, ele está falando sobre pessoas que muitas vezes estão sem sentido na vida, que não encontram mais razão para viver, o coração está vazio. Essa pessoa precisa preencher com alguma coisa. Aí Jesus diz: não preencha com aquilo que não satisfaz. Lembra de Isaías 55? Tem que preencher com aquilo que de fato ocupa todo o nosso vazio. E o nosso vazio não consegue ser preenchido com qualquer outra coisa senão Deus. E além disso, uma vida que está dominada pelo Espírito Santo é uma vida que é guiada pela vontade de Deus. É uma pessoa que reproduz no seu dia a dia o fruto do Espírito. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa alegre. E aí vai todos os frutos que são ali demonstrados. Então você não precisa sapatear, falar em línguas e rodopiar para ser uma pessoa espiritual. Você precisa ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, que faz a vontade de Deus, que cumpre a sua missão e que tem na sua vida um controle, alguém que guia, que domina. É isso que é ter uma vida espiritual. Mas, em segundo lugar, nós vimos essa oposição dos religiosos e até um certo sarcasmo deles, dizendo que só é possível crer em Jesus quem é da ralé, né? Mas lembre, a oposição e o desprezo por nós crermos em Jesus, por sermos crentes, que ainda existe, viu? No trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, na própria família. Tem pessoas que dizem que nós temos uma fé absurda, irracional, inútil. Isso não é um segredo para nós. Já se falava sobre Jesus nesses termos aqui, ó, há 2000 anos atrás. Mas não é porque as pessoas dizem que é. Não é. E da mesma forma como Nicodemos acreditava também, isso vai se demonstrar maior no final da vida de Jesus, para cada 5 ou 10 eruditos que falam que crer em Jesus é uma besteira, a gente pode apresentar 50 que dizem o contrário. Pessoas de alto nível intelectual, eruditos, que poderiam bater o martelo e dizer: a fé cristã é racional, é útil, não é um absurdo, vale a pena se entregar por ela. Então não caia nessa ondazinha de pessoas que dizem e falam mal sobre a fé cristã, e você fica desanimado achando que está deslocado do mundo, que não tem razão alguma para crer naquilo. Cuidado. Essa argumentação é antiga e não deve ser abraçada, nós vimos aqui. Agora, em terceiro lugar, o Senhor Jesus fez um convite. Ele disse: venham a mim e bebam. Esse convite é para aqueles que têm sede. Para aqueles que têm sede eterna, para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que precisam saciar algo. É por isso que ele disse: quem tem sede, venha. Não é possível ir a Jesus com o coração satisfeito. Que vai estar satisfeito com o quê? Uma vida de pecados, uma vida marcada pela minha própria vontade, pelos meus prazeres, pelos meus sonhos. Está preenchida de quê? São os amigos, é a família, é o emprego. Por que essa pessoa está satisfeita se ela não tem Jesus? É porque ela está fora da realidade. Jesus está chamando ela e dizendo assim: olha, se você tem sede, não preenche essa sede, não sacie essa sede com aquilo que não vai matá-la. Mas vem a mim e você vai ter a satisfação daquilo que você mais necessita.
Porque somente Jesus pode saciar a sede de vida eterna e plenitude. Só Jesus, nada mais. E eu encerro trazendo as palavras dos guardas. Jamais alguém falou como esse homem. Eu tenho certeza que você que é crente em Jesus, em algum momento, sem precisar dizer exatamente essas palavras, já pensou assim. Rapaz, não existe ninguém que fala como esse homem. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente escuta a palavra dele, são palavras que cativam, são palavras que confrontam o nosso pecado, são palavras que acalentam a nossa alma, são palavras que transformam as nossas vidas, são palavras que despertam esperança. É por isso que você pode juntar aí num balaio todos os principais nomes e pensadores intelectuais da história que juntos não chegam nem no chinelo do Senhor Jesus. Porque ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém fala como ele, ninguém jamais falará. Porque as suas palavras são diferentes, as suas palavras são divinas. E é por isso que esse é o diferencial. E a pergunta que fica é: você já teve a sua sede saciada por Jesus? Escute bem a letra da música de Stênio Márcios, cujo título é Máscaras no Chão, que é exatamente uma música que fala sobre essa passagem. Eu peço que você preste bem atenção, feche seus olhos, por favor, e medite na letra dessa música. Diz assim: ninguém jamais falou como esse homem. Eu fui prendê-lo e voltei liberto. Ninguém chegou tão perto e tocou as minhas feridas. Ninguém falou assim da minha vida. Ninguém jamais falou como esse homem, em seu olhar, paixão e autoridade. Nos gestos, santidade. Fiquei envergonhado. Eu fui para ferir, mas voltei curado. Ninguém jamais falou tantas verdades, rasgando o véu das tolas vaidades. Eu achava-me tão forte, perdi o sul e o norte, as máscaras caíram e rolaram pelo chão. A vida em suas palavras, mudei naquele instante. Eu nunca mais serei o que era antes. Ninguém jamais falou como esse homem. Eu fui para algemá-lo e fiz-me servo. As armas já não quero. Me basta o seu nome, porque ninguém jamais falou como esse homem. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, que a Tua palavra possa superabundar em nosso coração, como uma grande enchente, que sacia a nossa sede, que possa molhar o nosso terreno árido e ainda sobre para ser desfrutado por outros. Que o fluir da vida espiritual seja evidente em nós. Uma vida marcada por justiça, por santidade, por amor, por vida plena. Que possamos lançar mão dessa vida, Senhor. Nós não precisamos morrer de sede quando nós temos esse manancial de águas. Mas, Senhor, seja com aqueles que, ao invés de procurar no manancial, têm cavado cisternas vazias, poços que não têm água, e continuam conduzindo a sua vida sem esperança, sem plenitude de vida, sem sentido. Ó Deus Todo-Poderoso, que para aqueles que já são crentes no Senhor Jesus, por tua graça e por teu amor, essa palavra seja um incentivo para reproduzirmos em nós essa verdadeira vida espiritual plena, vital para nós e tão visível para os que estão fora. E para aqueles que ainda não são crentes no Senhor Jesus Cristo, eu imploro, Senhor, que eles reconheçam a sede do seu coração e da sua alma
e possam buscar em Jesus a solução, a vida, a esperança. É no nome dele que nós oramos. Amém.